Estamos de volta aqui com o segundo bloco da aula 4 de Direito Previdenciário. Vamos falar sobre os dependentes da Previdência Social. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e dê um like no vídeo para ajudar o canal a crescer, ok? Também gostaria de agradecer aqui a Francisca Joviana, que deixou o comentário lá no vídeo, tá bom? Muito obrigado. E eu peço também a você, deixe comentário no vídeo, diga se a aula tá legal, se a aula tá boa, se precisa melhorar alguma coisa. Eu preciso do feedback de vocês, eu preciso da orientação também de vocês. A gente está fazendo o canal, eu tô dando a aula aqui, mas vocês também podem contribuir dando alguma dica, fazendo alguma sugestão, tá? Muito obrigado e deixe um comentário, tá? Dê o feedback para nós, que é para a gente saber se está indo no rumo certo, se a gente está contribuindo com o seu estudo, ok? Também agradecer a Paula Roberta, que está seguindo aí, assistindo o canal. Micael Amorim, muito obrigado, tá? Ademir Balbino, que também está seguindo a gente aí no canal, assistindo. Rodrigo Ribeiro. Cristiane Palma, tamo junto, pode ter certeza, a gente vai até o fim aqui nessa jornada, tá bom? Vitor Albuquerque também, muito obrigado por ter deixado o comentário. E é isso, pessoal. Mais uma vez, deixe seu feedback, diga se a aula tá legal, o que é que a gente pode melhorar, tá? A gente vai estudar isso junto, a gente vai junto nessa nova jornada aí, rumo ao INSS. E mais uma vez eu falo, como algumas pessoas deixaram no comentário, é possível, tá? Estude, tenha fé, acredite, tá bom? Força, foco e fé e bunda na cadeira para estudar. Sem estudo não vai. Essa história, tá? Eu me encontrei hoje com um amigo meu, ele disse que um amigo dele, ou foi um parente dele, fez o concurso para a Polícia Rodoviária Federal. Não, ele fez o concurso aqui e tal. Não, faz aí, tudo. O cara fez, o cara passou, né? Ele estava dizendo que ele fez, ele fez por fazer. Eu tenho certeza que ele não fez por fazer, tá bom? Para passar em um concurso para a Polícia Rodoviária Federal, com certeza esse cara estudou muito, tá bom? Agora, a gente não sabe da vida do outro. A gente não sabe se o outro está estudando ou não. A gente tem que fazer a nossa parte. Você tem que estudar para você. Não se preocupe com a concorrência. Não se preocupe com o outro. O outro está estudando mais do que eu. Não se preocupe com isso. Faça a sua parte. Se dedique e estude. Nesse caso desse meu amigo que falou que o cara estudou, com certeza, ele estudou bastante para passar. Ele fazer por fazer um concurso, ele não vai passar. Isso é fato. É muito difícil, tá bom? Então você tem que estudar e não se preocupe com a concorrência. Outras pessoas também perguntaram lá no canal, para onde é que eu faço, para onde é que eu estudo? Calma, pessoal, vamos esperar sair o edital e aí a gente vai fazer uma análise do edital aqui, como qual a cidade, qual a gerência que poderia ser mais interessante de você participar ali da seleção, tá bom? Do concurso do INSS. Então, vamos ter calma. O objetivo agora é estudar. A matéria é extensa, dá tempo. Eu só tenho 2, 3 horas para estudar por dia e no final de semana eu tenho 5, 6 horas ali apertado, porque eu tenho que cuidar do meu filho, tenho que cuidar da minha filha, eu tenho que pegar o menino, tenho que levar a mãe para o hospital, etc, etc. Faça o seu melhor, tá bom? Faça o seu melhor. Utilize o máximo de tempo possível que você tem disponível no seu horário, mas é como eu já falei, naquele tempo disponível, se dedique, estude focado, tá bom? E não desista. Só não passe em concurso público quem desiste. Então, vamos lá. Força, foco e fé. Vai dar certo, eu tô com vocês e a gente vai até o fim. E eu quero ver gente comentando aqui. Obrigado, professor, você me ajudou, eu passei. Tô esperando a nomeação. E se Deus quiser, você vai ser nomeado. Agora, tenha fé, estude e dedicação. Não esqueça disso, dedicação. Então, vamos seguir aqui. Os dependentes da Previdência Social são divididos em 3 classes. A primeira classe, o cônjuge, o companheiro ou a companheira e o filho. O cônjuge é o esposo ou a esposa. O companheiro ou a companheira, eu vou pedir aqui que você deixe de lado suas opiniões pessoais, tá?
ou sua religião, se for necessário. Por quê? Porque o interesse aqui é de estudo, tá? Você tem que estudar para a prova, tá? O resto, por enquanto, não importa. Você está estudando para a prova. Então, vamos lá. Por que que eu falo isso? Porque o companheiro ou a companheira, não importa aqui se é de casal homoafetivo ou não, tá? Se é homem com homem, mulher com mulher. A Previdência Social, ela já considerava o casal homoafetivo o seu dependente do segurado, tá bom? Antes da alteração na legislação, ela já considerava, tá? Salvo engano, desde 2008, o direito previdenciário, ele considera o casal homoafetivo dependente, um dependente do outro, tá? Se for segurado da Previdência Social. Então, deixe de lado suas opiniões pessoais, religiosas, etc, tá bom? Por quê? Porque o que vale aqui é a gente estudar para a prova do INSS, tá bom? Então, deixe de lado isso. E o outro é o filho. E o filho aqui a gente vai dividir em duas etapas. Primeira classe, o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos, tá? Vamos lá, de novo. O filho não emancipado, a gente vai ver mais na frente, já, quais são essas condições para ele se emancipar. E o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos. Ou seja, em qualquer condição que ele se encontre, sendo ele menor de 21 anos, ele é considerado dependente do segurado da Previdência Social, tá? Menor de 21 anos. Não importa aqui o que tem no Código Civil em relação à pensão alimentícia. Não se confunde pensão por morte da Previdência Social com pensão alimentícia que está lá no Código Civil, no direito de família. Não se confunde. Por que que eu falo isso? Porque muitas vezes as bancas cobram, tá? Que se o filho, se o dependente estiver estudando até os 24 anos, ele comprovar que está estudando, ele vai ter direito à pensão até os 24 anos. Não. Aqui o que vale é a legislação previdenciária. E a maioridade para a legislação previdenciária é 21 anos de idade, tá? Então, o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos de idade. A partir do momento que ele atinge os 21 anos de idade, ou seja, no dia do aniversário, ele deixa de ser dependente do segurado, ok? Vamos à segunda parte do inciso. Menor de 21 anos de idade ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, ou deficiência grave. Note que em nenhum desses 4 casos se falou em idade. Idade mínima ou idade máxima, idade limite. Não há idade limite, desde que ele comprove que essa condição se deu quando ele tinha menos de 21 anos de idade e não sofreu nenhuma emancipação, tá? Que isso fique bem claro. Vamos lá, mais uma vez, a observação é a seguinte. Para o filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, não importa a idade. Mas lembre-se que, para não importar a idade, ele tem que ter adquirido essa invalidez, essa deficiência, etc., antes de completar 21 anos de idade e não ter sofrido nenhuma emancipação antes de ficar inválido ou se tornar deficiente, etc. Tá? Lembre-se disso. Tem que ter ocorrido essa invalidez, essa deficiência, antes dele completar 21 anos de idade e ele não pode ter se emancipado, ok? Lembre-se disso, porque pode ser questão de prova, pode estar na sua prova uma pegadinha em relação a isso, então não esqueça disso, tá? Ele é inválido, tem que comprovar a invalidez ou a deficiência grave, obviamente, se ele for maior de 21 anos de idade, porque aqui não interfere a idade, mas ele deve comprovar que adquiriu essa invalidez ou essa deficiência antes de atingir a maioridade previdenciária, que no caso é 21 anos de idade, ou antes de se tornar, antes de se emancipar, tá? Não esqueça disso, tá? O pulo do gato aí, pode vir uma questão em relação a isso e a banca pode tentar fazer uma pegadinha nisso daí e você não pode errar, ok?
Segunda classe, os pais. Os pais do segurado são considerados os dependentes da segunda classe. E a terceira classe, o irmão. Aqui a gente vai ter que repetir o texto, como está aí no material de vocês, é o mesmo texto do filho. Então, todas as observações que eu fiz para o filho, você considera para o irmão. O irmão não é emancipado de qualquer condição menor de 21 anos de idade, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, ou deficiência grave. É o mesmo texto, a mesma redação, então todas as observações que eu fiz em relação ao filho, inválido, deficiente, etc., você aplica nesse inciso também, você repete o entendimento para o irmão, ok? Então vamos seguir. Observação número 1. Os dependentes de uma mesma classe concorrem em igualdade de condições. O que é que eu quero dizer? O que é que a lei, né, a legislação quer dizer com isso? Ora, se existe o cônjuge sobrevivente e mais 2 filhos, e a pensão for de 1.200, por exemplo, essa pensão, esse valor de 1.200 vai ser dividido por 3 em igualdade de condições, tá? Ou seja, R$400 para cada um. Por que isso está expresso no texto na legislação previdenciária? Porque para o Código Civil, quando você vai tratar ali sobre partilha de bens, é diferente, tá? O cônjuge é considerado meeiro e tudo, e em outras situações ele é considerado herdeiro. Então, é por isso que no texto da legislação previdenciária vem expresso isso, que é igual. Porque geralmente, lá no Código Civil, quem estuda, quem está estudando o Código Civil, Direito Civil, e estuda também Direito Previdenciário, pode confundir. Então, não se confunda. É fácil o Direito Previdenciário. É muito fácil. Igualdade de condições, tá? Vai ser dividido em partes iguais para cada dependente. Cotas iguais, tá bom? Ninguém vai receber a mais que o outro. Tranquilo? Fique bem claro isso, internalize isso, porque pode cair na sua prova, tá bom? Parágrafo 1º. A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito as prestações os das demais classes. O que é que isso significa? Ora, se tiver o cônjuge aqui, sobrevivente, já não vai mais, ele não vai ratear a pensão com as demais classes. A partir do momento que existe um dependente na primeira classe, as demais classes são desconsideradas, tá? Esqueça, não vai passar para as classes, para as demais classes, tá? Lembre-se, ele vai concorrer, os dependentes eles concorrem em igualdade de condição, tá? Igualdade de condição, desde que eles sejam da mesma classe, tá bom? Então, se existir um dependente, qualquer que seja aqui na primeira classe, já não vai mais para as demais classes, tá? Que isso fique bem claro. Outra coisa, existe um filho aqui, tá? Na primeira classe, ou seja, já foi desconsiderada a segunda e a terceira classe. Já não vale mais. Por quê? Porque já existe um dependente na primeira. Agora, posteriormente, o filho falece. O dependente do segurado também falece. Então, vai passar para a classe 2, para a segunda classe, que são para os pais, o direito da pensão? Não passa, tá? A partir do momento que tem um dependente aqui, ele vai receber. Ele faleceu, ou cessou, ou ele perdeu a qualidade de dependente, já não vai mais ter direito nenhuma das outras classes também vai ter direito ao benefício, tá? Que isso fique bem claro. O direito acaba quando ele perde a qualidade de dependente, ok? Parágrafo 2º. O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no regulamento. Ou seja, e ainda tem mais uma observação. Deve ser apresentado termo de tutela no caso do menor tutelado. É uma situação complicada na prática, tá?
Por quê? Porque o segurado ele tem que deixar uma declaração dizendo que o menor, o enteado, é seu dependente, né? Então, na prática, é muito complicado. Mas você não deve se preocupar com a prática. Você deve se preocupar com o texto. E o que é que o texto diz? Que o menor, tutelado e o enteado equiparam-se a filho, mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica. Por que o legislador colocou desde que comprovada a dependência econômica? Porque os dependentes da primeira classe, eles possuem dependência econômica presumida. Ou seja, não é necessário que o companheiro, um filho, ou o cônjuge, ele comprove a sua dependência econômica. Por quê? Porque ela já é presumida. Então ele não precisa comprovar. No entanto, as demais classes, a segunda e a terceira classe, devem comprovar a dependência econômica com o segurado, tá? Então, por isso, essa abertura aqui, essa observação expressa nesse parágrafo. Nesse parágrafo 2º, quando trata do menor tutelado e do enteado. Eles devem comprovar, eles vão ser equiparados a filho, no entanto, eles devem comprovar a dependência econômica e ainda deve também apresentar uma declaração do segurado dizendo que eles são dependentes do segurado. E ainda, em relação ao menor tutelado, deve ser apresentado o termo de tutela, tá? Isso é mais fácil, né? Só esticando um pouquinho aqui. Isso é mais fácil em relação ao segurado que é empregado. Porque se ele leva uma declaração para a empresa informando que o enteado e que o menor tutelado são seus dependentes, ele vai ter direito, né, ao benefício salário família, certo? Então, ele vai apresentar realmente essa declaração, esse termo de tutela, porque ele vai ter direito ao benefício. Agora, se for, por exemplo, um agricultor, o agricultor ele não vai lá na Previdência fazer uma declaração e deixar lá para dizer que o menor lá é seu dependente. Isso não vai acontecer, tá bom? Mas o que você tem que levar para a prova é o texto. E o texto diz justamente isso. O menor tutelado e o enteado, o segurado tem que ter uma declaração dele informando que eles são os dependentes dele. Além disso, eles devem comprovar a dependência econômica, tá? Ok? Superado isso, vamos seguir aqui no material. Aí a gente vai falar que considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal. E aí vem o Código Civil. União estável é reconhecida como entidade familiar, a união estável entre homem e a mulher, configurado na convivência pública contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Eu não sei se esse código, se esse artigo sofreu alteração justamente por causa do casal homoafetivo. Eu não me recordo, eu também não atualizei. Eu vou procurar atualizar no material, tá? E se tiver atualizado, vocês já vão ver outro texto, tá? Vocês já vão ver outro texto no material de vocês. Eu vou ler esse texto aqui, mas no material de vocês já vai estar atualizado. Eu esqueci de olhar essa atualização. Parágrafo 4º. A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso 1º é presumida e a das demais classes deve ser comprovada, como eu já havia falado para vocês. A dependência econômica dos dependentes da primeira classe ela é presumida, ou seja, eles não precisam comprovar que dependiam economicamente do segurado, ok? No entanto, as demais classes, ou seja, a segunda classe e a terceira, eles devem comprovar que são dependentes e ainda comprovar a dependência econômica com o segurado, ok? Vamos seguir. Eu espero que tenha ficado claro, tá? Essa situação, toda essa parte dos dependentes. Agora a gente vai partir para a perda da qualidade de dependente. Eu desenhei
esses bonequinhos lindos aqui e depois a gente vai fazer alguns exemplos para você entender mais ainda a matéria.